deixar por isso, né? A pecuária não está permitindo mais aquele ajuste por tentativa e erro. Quando você tinha uma Exatamente. lucratividade de 50%, 60%, te permite isso, né? Você Sim, erra, posso sim. errar, não deu certo, eu tento de novo. E você não vê um prejuízo tão grande que influencia o seu negócio, a sua permanência ou saída da atividade. E no caso, as ferramentas que você identifica para monitorar essa nutrição de precisão, né? Por exemplo, você conseguir medir o que está acontecendo para você poder ajustar. O que você enxerga aí que é importante, pelo menos, fazer? O mercado hoje já tem algumas ferramentas disponíveis para que você possa usufruir dessas informações, dessa tecnologia. Hoje, dentro da Premix, a gente tem um aplicativo, o nome dele chama Manejo Remoto. Esse manejo remoto a gente consegue fazer desde a gestão de fornecimento dos produtos por pasto, que você faça o cadastro nesse aplicativo, e ele é muito intuitivo. Nós temos várias fazendas com funcionários, colaboradores dessas fazendas trabalhando muito bem, operando muito bem o sistema, e ele vai conseguir nos fornecer que tipo de informação? Quando foi fornecido o produto, qual um consumo médio que está tendo versus o planejado que você disponibilizou, Sim. e, além disso, por imagens via satélite, a possibilidade de você fazer a gestão de manejo de pastagem, né? Então, assim, é um aplicativo que dificilmente você vai encontrar como esse no mercado, e não tem como você não lançar mão disso, porque o grande problema da nutrição, que a própria Asbram já cita, é o quê? Não é a tecnologia da suplementação mineral, é fazer com que ele venha para o coxo. Porque o animal não consegue ir para o barracão, a gente costuma dizer isso. Ele não consegue ir para o barracão, não consegue ir à parte de cima da casinha para abrir um saco para poder colocar para ele lamber. Não tem o Então, canivete, né? ele não tem o canivete. Ainda, e ele, como não tem duas fileiras de dente, é mais difícil, né, dele fazer isso. Então, para ele, é providencial esse compromisso do colaborador de colocar o produto no coxo. E essa ferramenta, ela vem muito para nos auxiliar. Em outra vertente, quando a gente fala dos confinamentos, você tem automação, onde é comprovado que você tem uma melhor eficiência tanto do alimento quanto do próprio trato, ou seja, da disponibilização disso para o animal. Que a gente sabe, um dos grandes custos que você tem, principalmente dentro do confinamento, o primeiro é a aquisição do animal, o segundo é a nutrição. Sim. São os dois maiores custos, e a gente não pode negligenciar essa oferta, ou até mesmo a falta dela, né? No caso, essas ferramentas estão disponíveis. A partir do momento que você se depare com uma apresentação desse software, ou até esse aplicativo, não tem como você ficar sem, porque o custo é muito baixo frente ao impacto positivo que traz para o seu negócio. É a mesma coisa, né? A gente, né, até eu acho que eu escutei, acho que foi o Antônio Schacker falando, né? Como é que era a vida antes do Instagram? Você conseguia ficar? Conseguia. Hoje consegue? Não consegue mais, né? Porque você tem a ferramenta nova, né? E você pensa, pô, por que não desenvolver isso antes, né? Porque hoje, se a gente olhar realmente, né? Então você pega uma leitura de coxo. Quem não fizer leitura de coxo, principalmente no confinamento, tá jogando dinheiro fora, né? Ou um desperdício de alimento ou falta de desempenho dos animais. Né? Até mesmo a própria adaptação muito influenciada, né? Pois é. Você tem uma perda muito grande nos melhores animais, justamente porque tem um apetite muito voraz, e é justamente nesse período de adaptação. Se você não tiver uma área de coxo ou uma leitura de coxo eficiente, você vai ter impacto na sua produção. E outro ponto muito, muito, né, que a gente briga bastante, não briga no bom sentido, né, mas quando a gente está fazendo os projetos, né, que é quando a gente vai acompanhando as fazendas, é a pesagem do gado. Porque para muitos produtores é um transtorno você pesar o gado. Tem outras não, tem fazendas que já é o costume. O cara vai mudar de pasto, ele leva o gado no curral, ele gosta de pesar, né, que ele entende a importância disso. Mas você tem aquelas fazendas que ainda só pesa quando pesa nas campanhas de vacina. Às vezes não pesa porque é mais um processo, ele não quer... E agora a vacina aftosa, felizmente nós ainda conseguimos esse status, né? Então não tem mais. Mas mesmo assim, às vezes eu já peguei produtores que conversando que ele não quer passar o gado na balança, no manejo, porque não, perde tempo, acaba perdendo tempo, e ele não vê a importância de você fazer um ajuste, né? Porque uma coisa é você estimar, fazer 2% peso vivo, 3% peso vivo, mas qual é o peso vivo? Então, se você não pesou, né? Você falou um negócio muito interessante, até... Nosso saudoso professor Matheus Paranhos, que nos deixou essa semana,
um pilar aí do bem-estar animal, né? Ele mostrou por várias vezes o quanto o bem-estar influencia positivamente a produção desses animais. Então, não é a gente excluir um curral, uma balança, um brete da vida de um bovino, né? A gente precisa saber unir essas duas situações. Um brete com um bom manejo, o boi ele vai sentir ou estressar um dia, 2 dias, né? Você vai ter uma interferência, mas ele é muito produtivo. Por qual motivo? Se a gente for fazer uma conta simples, né? Nós estamos entrando com um animal num confinamento de 400 quilos. Ele está ganhando peso, não está ganhando peso, ou ainda eu estou fornecendo o que ele precisa ou não. Essas análises são muito importantes para nós. E a maior parte dos confinamentos, eles já fazem o uso desse acompanhamento. Só que quando a gente vai para o gado a pasto, a gente ainda vê muita relutância por parte do pecuarista. Não, todo mundo sabe falar. 0,1, 0,3, 0,5, 1%. O cara sabe que aquilo ali está atribuído ao peso. Porém, eu estou fornecendo aquilo que é a média dos meus animais, por quê? Porque eu entrego um animal hoje com um proteico energético, com uma expectativa de ganho de 1 quilo, eu mudo esse animal uma arroba em 30 dias. Sim. Então, é diferente eu pegar um animal com 450 quilos, eu estou levando ele para 480. O 0,5% ou 1%, que era a exigência dele, já mudou. Sim. Então, assim, é muito importante a gente conhecer o peso desses animais, entender essa evolução como está, a gente fazer um bom planejamento para a gente ter resultado. Porque o alimento ele está disponível. Você tem hoje, o boi é uma das melhores fábricas do mundo, né? Você consegue transformar a maior parte dos subprodutos, até desses mais recentes, em carne. Só que você precisa atender exigência para isso, né? Exatamente. E aí você pega, né, por exemplo, uma falta de acompanhamento do peso, com o exemplo que você falou, né, da entrada de confinamento com 400 quilos. Se você não acompanhar durante o processo de recria e não for ajustando, imagina você chegar lá, você fez comida para aquela quantidade de animais, para aquele peso, chegou lá, o animal está com 30, 40 quilos a menos. Vai impactar em dias de confinamento, que vai impactar até na comida guardada que você tem. Isso, né? Que a gente percebe isso, né? Infelizmente, a gente tem alguns casos, eles têm sido mais pontuais, mas ele não deixa de existir. Há uma capacidade produtiva de uma área de silagem, eu tinha uma expectativa de 35, 40 toneladas por hectare e produziu 25. É grande a diferença, Sim. ainda mais pelo consumo que nós temos. Com ajuste de dieta, a gente vai conseguir fazer. Mas a gente tem muita ferramenta hoje que te auxilia. Você fornecer uma exigência energética trabalhando um milho reidratado, que ele já te oferece, com a mesma quantidade de milho, te oferece um aporte energético. Sim. Então, assim, a gente tem muita ferramenta. Pecuária de corte no Brasil ela é muito tecnificada. Nós estamos à frente de muitos outros países e não paramos de pesquisar. É aquilo que nós comentávamos hoje mesmo dentro da Premix. Nós temos um centro de pesquisa. A empresa no DNA, ela foi fundada dentro da Unesp, em 1978. E a gente mantém um centro de pesquisa onde tudo aquilo que a gente vem disponibilizar para o mercado, antes a gente valida lá. E nós estamos muito em linha com aquilo que a Asbram prega e até mesmo que o mercado hoje sinaliza que é necessário, né? A gente precisa trazer esse bem-estar animal, a gente precisa trazer produtividade, ao mesmo tempo tudo em equilíbrio com a própria sociedade, né? Bom, mas essa questão realmente é importante, né? Da gente organizar, usar as ferramentas que tem, a tecnologia que tem a nosso favor, né? Hoje em dia, até para pesar os animais, como eu estava falando, né? Estão desenvolvendo aquelas câmeras que você coloca, que faz uma estimativa de peso boa até, né? Não, óbvio que não é a mesma coisa do que jogar na balança, mas... Mas hoje você tem interferências que chegam a 5%, 3%. É muito melhor um trabalho como esse, uma informação como essa, com desvio de 5%, Sim, do que não ter. Ficar no olho, né? Ficar no olho do capataz. O olho engana. Como é que você tira 5 quilos ou 10 quilos de um boi de 420? Quem consegue no olho fazer isso, né? Não tira. Então, o cara não tem essa balança no rosto, né? Mas que sempre foi assim, né? Se você pegar o passado, sempre foi. Olhava, os caras... O capataz bom era aquele que acertava o peso, né? Mas não dá pra gente deixar por isso, né? A pecuária não está permitindo mais aquele ajuste por tentativa e erro. Exatamente. Quando você tinha uma lucratividade de 50%, 60%,
te permite isso, né? Você erra, posso errar, não deu certo, eu tento de novo. E você não vê um prejuízo tão grande que influencia o seu negócio, a sua permanência ou saída da atividade. Sim. Né? Hoje já não te permite mais. Hoje com as margens estreitas, né? Você tem que sempre que buscar eficiência, não permite, você precisa acertar esses 5%, porque o que você coloca a mais está jogando fora, né? O que for menos você perde desempenho, então acaba você perdendo dos dois lados, né? E